permanece na morte. E a Bíblia vai dizer que se você aborrece o seu irmão, você é homicida. Quem está entendendo? Se você aborrece o seu irmão, você é um homicida. E nenhum homicida tem nele a vida eterna. Homicida não é só aquele que atira e tira a vida do próximo em forma física. Homicida é apenas você aborrecer o seu irmão. E você não tem permanente a vida eterna, porque você não ama o seu irmão. Como é que você vai amar a Deus? Você abre a boca para dizer que ama a Deus, mas não gosta do seu irmão. Eu não vou com a cara desse irmão. Isso não é de Deus não, irmão. Você não sabe o que é amor. A Bíblia vai dizer em 1 João que nós temos que obedecer a palavra. Aquele que diz que conhece a palavra e não pratica é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas aquele que guarda os mandamentos, o amor do Pai está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Aquele que diz que tem Jesus, também deve andar como Jesus andou. O irmão pregou que nós temos que ser a luz e o sal. Qual é a luz que nós estamos sendo aqui dentro dessa casa? O que é que nós estamos fazendo para fazer prevalecer o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor aqui nesse lugar? Um irmão querer humilhar o outro, um irmão querer ser mais do que o outro. Irmão, Deus não se faz presente nessas coisas não. Você quer vir deixar uma oferta ao Senhor, mas antes de vir deixar, você contenda com outro irmão. Você reconcilia, pede perdão que nem aconteceu ontem. O irmão veio louvar, mas ele sabia que ele tinha pecado. Ele sabia do que ele tinha feito. E ele foi pedir perdão. E depois que ele louvou, foi uma bênção durante o louvor. Vidas foi tocada aqui nesse lugar. Porque ele reconheceu que ele tinha pecado. Ele reconheceu, nós temos que ser sinceros diante de Deus. Nós não precisamos esconder o nosso pecado. Nós não temos que esconder o nosso pecado. Nós temos que ser sinceros. Você pecou. Se confesse diante do Senhor, dizendo que pecou e que quer a ajuda de Deus, que precisa de Deus para mudar. Mas não permanecer na prática do pecado. Permanecer se aproximando a cada dia do mal. Ore mais, que nem o irmão também falou, para a gente se afastar do pecado. Porque assim como a oração nos afasta do pecado, o pecado nos afasta da oração. Se você pecar, você não vai orar. Mas se você orar, você vai se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Nós temos que orar mais. A Bíblia vai dizer: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aí lá na oração, quando Jesus vai falar a oração do Pai Nosso, ele vai falar: Senhor, não nos deixa cair em tentação. Aí lá na outra passagem: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Só vai cair na tentação quem entrou. E só vai entrar quem não vigiar e não orar. Se você vigiar e orar, você não vai entrar na tentação e assim não vai cair. Mas se você parou de orar, você parou de vigiar, você vai entrar na tentação. E quem está dentro da tentação vai cair. Porque não está firmado, não tem uma base. Porque Deus não se faz presente, porque não está fazendo a vontade do Senhor. Ou foi Deus que mandou você humilhar o próximo? Foi Deus que mandou você odiar o próximo? Deus mandou amar. Deus mandou amar nossas esposas. Deus mandou a esposa amar o marido. O que foi que Deus falou? Marido, amai as vossas, Paulo falou, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Dando a vida, irmão. Não, nós temos que saber o que é que está escrito na palavra. Isso não é um livro qualquer, que você chega aqui e vai dizer o que está escrito. Não, você tem que viver o que está escrito. Você tem que obedecer. Nós precisamos praticar a palavra, não é só ouvir não, irmão. Aí está aqui novamente falando a palavra. Desde o começo que está falando sobre amor, união, sabedoria. E quando termina, parece que não aconteceu nada, irmão. Nós temos que se ligar no que está sendo dito aqui.
Você tem que se ligar aqui e procurar, Senhor, me ajuda, eu quero fazer o que está escrito na tua palavra, se você não consegue. Mas não saber que aquilo é errado e querer fazer. E isso nos afasta de Deus, irmão. É como eu falei, nós temos que atrair a presença de Deus para este lugar. Através do amor com o próximo, através da união. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Quem falou isso é Deus, irmão. A Bíblia é inspirada por Deus. Não é o pastor, não é qualquer um aqui que falou isso, não. Não foi qualquer um que falou, olha, se tu não amar o teu irmão, se tu aborrecer o teu irmão, tu é um homicida. Não foi qualquer um, não. Foi Deus, é Deus que está falando. Ele sabe o que ele está dizendo. Nem qualquer um que está dizendo isso, não, irmão. Aí a Bíblia vai dizer: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ama mesmo, irmão? Porque se você amar, você vai saber que você passou da morte para a vida. Mas se você não ama o seu irmão, você está permanecendo na morte. E a pessoa diz que tem Deus e não realiza as obras do Espírito. Eu tenho Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Como, irmão? Nós temos que ser obedientes. Saul preferiu sacrificar do que obedecer, e dele foi rasgado o reino, porque ele não obedeceu. E ele estava fazendo algo para Deus. Nem tudo que a gente faz para Deus, Deus se agrada. Ele foi pegar as coisas, tudo daquela terra onde o Senhor mandou destruir, para oferecer para o Senhor. Mas o Senhor tirou dele o reino, e disse que ia dar ao próximo melhor do que ele. Porque ele preferiu sacrificar do que obedecer. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Deixe de estar vendo o erro do próximo e falar, olha o irmão, não sei o que, é porque é crente. Não, irmão. Assim não. Cada um dá para o próximo aquilo que tem. O que é que você tem para dar para o seu próximo? É amor ou é ódio? O que é que o seu coração está cheio para você dar para o próximo? Não importa o que ele faça com você. Não importa o que ele faça com você, o que ele diga, não importa. Você não vai pagar o mal com o mal também. Se está vindo mal, você vai pagar com o bem. Porque você está com o seu coração cheio de bondade, cheio de amor. Não é que a pessoa está lhe caluniando e perseguindo que você vai perseguir e caluniar. Você tem que fazer a diferença. Você está aqui para fazer a diferença, para ser luz. E não se importar com o que o outro está fazendo e querer fazer também só porque o outro está fazendo, não. Você tem que fazer o que Deus manda. Você tem que ser a luz aqui nessa casa, irmão. Tem que fazer resplandecer o brilho do Espírito Santo, a glória de Deus neste lugar. Em nome de Jesus. Vamos repreender todo espírito maligno que queira se fazer presente. Deus revelou. Quando o inimigo pensa em fazer algo contra a nossa vida, Deus já nos avisa. Antes de acontecer algo aqui nessa casa, Deus fala, Deus revela. E mesmo assim nós estamos desligados, irmão. Por isso, ó, andemos no Espírito. Ficamos no Espírito. Só vai entender as coisas espirituais quem está no Espírito, irmão. Quem tem que prevalecer é o Espírito, irmão. E essas obras que estão acontecendo é obra da carne. É o pecado. O pecado é bom, né? O pecado é bom porque se fosse bom ninguém pecava. Mas o pecado tem um salário. Tem um pagamento pelo pecado. O salário do pecado é o quê? É a morte eterna. Mas o dom gratuito, ó, o salário do pecado é pago. É a morte. E o dom gratuito, que é de graça, é a vida eterna. Amém? Eu agradeço a oportunidade.